e eles vão falar sobre o futuro da nossa cidade, os projetos futuros para a nossa cidade. Então, são 3 pessoas apaixonadas pela cidade e é uma honra e uma alegria tê-los hoje aqui reunidos. Primeiro, nós vamos ter o Sérgio Magalhães, que já é ex-secretário de Habitação da cidade do Rio de Janeiro, é professor da UFRJ na pós-graduação de Urbanismo e também é o presidente executivo do UIA 2021 Rio, que foi uma pessoa que nos deu todo o apoio para desenvolvermos esse projeto aqui na Fundação Eva Klabin. É uma parceria entre a Fundação Eva Klabin e o UIA. Nós vamos ter também uma pessoa que faz parte da história do Rio de Janeiro, na realidade, 2 pessoas que fazem parte da história do Rio de Janeiro, que é o Israel Klabin, que é ex-prefeito da cidade. Ele também, atualmente, é presidente da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, pessoa absolutamente comprometida com o meio ambiente e, por isso, é fundamental nessa conversa para ele poder pensar o Rio de Janeiro, além de ter sido o idealizador quando prefeito, do corredor cultural. Quer dizer, que foi essa ocupação toda do centro do Rio de Janeiro para a cultura. Quer dizer, foi um movimento muito importante daquele momento. E também ele nós temos a honra de tê-lo como presidente da Fundação Eva Klabin. E o Israel também foi maître de conférence da Universidade de Paris. E, por fim, Maria Silvia, que é uma pessoa muito querida, que é ex-secretária de Fazenda da cidade do Rio de Janeiro e ex-presidente da empresa Olímpica. Então, são 3 apaixonados pela cidade, 3 pessoas absolutamente comprometidas com a nossa cidade e que querem e pensam o melhor para ela. Então, eu gostaria de chamar agora o Sérgio Magalhães, que vai ser o mediador e o apresentador do tema de hoje, que é a reinvenção da cidade, ou seja, a reinvenção do Rio de Janeiro. Boa noite, Sérgio. Como é que você está? Tudo bom? Boa noite, muito obrigado. Eu estou bem. Quero agradecer duplamente pela organização deste encontro, de 7 sessões tão importantes para a nossa compreensão sobre a nossa cidade e pela honra de me convidar para participar desta última sessão. Quero cumprimentar especialmente ao Márcio e ao Augusto Ivan, que organizaram esse encontro com a sua equipe do Museu Eva Klabin, e dizer, Márcio, que eu acho que foi muito feliz essa organização quando vocês propõem 7 encontros, sendo que 6 chamados de a reinvenção da paisagem. E o último, este de agora, a reinvenção da cidade. Acho muito apropriado que tenha sido essa decisão que vocês tenham tomado. E para mim também é especialmente honroso estar participando, junto com Maria Silvia e com Israel Klabin, deste encontro, desse debate, que, como você diz, somos nós 3 e muitos outros milhões de apaixonados pela cidade do Rio de Janeiro e que queremos debater com todos para que a nossa cidade se reencontre e, de certo modo, se reinvente. Mas a reinvenção da cidade, ela não é uma questão específica para o Rio de Janeiro, porque a cidade contemporânea, cidade do século XXI, toda ela precisa ser repensada, mesmo nos países desenvolvidos. A questão ambiental, a questão do planeta, as desigualdades sociais, o modo como se apropria do espaço, como se ocupa o território, tudo isso está em contestação e precisa ser repensado. A pandemia nos deixou isso muito claramente. As cidades do mundo, portanto, têm esse desafio. As cidades brasileiras, especialmente. O Brasil tem 85% da sua população morando em cidades, mas as nossas cidades estão no abandono há décadas. E, apesar delas serem o esteio para o desenvolvimento, elas
são desprezadas pelos governos e por muitos de nós mesmos, da sociedade, que não nos damos conta de quão importante é ter um espaço qualificado para a nossa vida e para o desenvolvimento do país. E, em terceiro, o próprio Rio de Janeiro precisa ser compreendida na sua dimensão maiúscula. O Rio de Janeiro é uma cidade de interesse universal. O Rio de Janeiro é uma cidade global. O Rio de Janeiro é a imagem do Brasil. E tem uma história riquíssima de 5 séculos, localizada num espaço majestoso que encantou desde os primórdios. Por isso que o Rio de Janeiro é compreendido pelo mundo como o lugar da bem-aventurança. A bem-aventurança é a marca especial da nossa cidade. Eu, antes de me prolongar, que eu não falei, eu quero ressituar a questão do papel da cidade contemporânea. Porque nós temos visto, ao longo dessas últimas décadas, um privilégio muito grande para vários fatores que têm influência sobre a cidade. A economia, a política, a cultura, a sociedade, a infraestrutura, etc. E se dá a cidade como receptiva disso, como decorrente disso. Se diz que quando a economia melhorar, as cidades melhorarão. Não é só essa direção que tem. Essa é uma direção importante. Mas as cidades também são produtoras do desenvolvimento. Uma cidade com qualidade, uma cidade bem desenvolvida, uma cidade onde as pessoas todas compartilhem de bem-estar, é a cidade capaz de promover o desenvolvimento, de fazer com que a economia prospere para o pequeno, para o micro, para o médio e para o grande empreendimento. Nós não podemos apostar só no grande empreendimento econômico. Nós temos que dar condições para que todas as escalas econômicas tenham condições de se desenvolver e prosperar. E isso se dá quando a cidade for boa. Porque se nós somos 85% dos brasileiros morando em cidade, é aqui que é o lugar do desenvolvimento, é aqui o lugar do conhecimento, é o lugar da inovação, é o lugar da economia, é o lugar da política, é o lugar da cultura. Então, eu diria que nós temos que reconhecer esse valor intrínseco da cidade contemporânea e especialmente do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro tem tudo para dar os passos futuros na direção da redução dos problemas e da ampliação das oportunidades. O Rio tem história, o Rio tem cultura, o Rio tem uma cultura diversa, o Rio é uma cidade que acolhe a diversidade. É uma cidade que, com poucos instrumentos de valorização, pode crescer muito. Por exemplo, nós temos uma rede de infraestrutura sobre trilhos que está sucateada há muitos anos. E, uma vez transformada com qualidade, numa linha de metrô, por exemplo, em superfície, fará com que toda a região metropolitana se qualifique, que melhore. Nós temos a oportunidade de, com a despoluição da Baía de Guanabara, que é um esforço grande, é um esforço importante, já muita gente fez, mas ainda não se concluiu, mas que é relativamente tem condições de ser bem-sucedido. A recuperação da Baía de Guanabara faz uma transformação total para a cidade metropolitana. Os 12 milhões de habitantes do Rio de Janeiro se beneficiam e todo o parque imobiliário da cidade se enriquece. Então, nós temos perspectivas para a cidade do Rio de Janeiro se nós universalizarmos os serviços públicos. Universalizar os serviços públicos significa investir para que a cidade ofereça água adequada,
potável para toda a população, para que tenha esgoto adequado, que não seja poluidora dos rios e das lagoas e da Bahia, que seja uma cidade onde, e aqui eu quero destacar especialmente, e encerro essa primeira apresentação, porque eu acho que a Maria Silvia e o Israel Klabin terão uma contribuição muito mais forte, mais importante para oferecer. Eu encerro dizendo que, quando nós oferecermos a universalização dos serviços públicos e inclui o serviço de segurança pública, isto é, quando a cidade do Rio de Janeiro estiver totalmente sob domínio da Constituição, sob domínio das leis do país e não das leis da bandidagem, quando todos os cariocas e os fluminenses metropolitanos estiverem protegidos pelo Estado, nós teremos um desenvolvimento espetacular num prazo muito curto. Eu aposto na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro é uma cidade que vai dar a volta por cima. Tem uma história a justificar. Teve perdas importantes que temos que reconhecer, com a transferência da capital, sobretudo, e depois com as dificuldades de gestão. Mas isso tudo nós vamos superar tendo a compreensão de que é preciso reconhecer os problemas, mas que nós temos respostas muito positivas para enfrentar os desafios do futuro. E aí eu convido, então, ao nosso prefeito, Israel Klabin, patrono desse seminário, e a Maria Silvia, a primeira secretária de Fazenda do Rio de Janeiro, que transformou a economia municipal, a fazer as suas intervenções, começando por Israel. Por favor, Israel. Sérgio, depois que você falou, é muito difícil a mim acrescentar qualquer coisa. No entanto, eu só quero propor uma inversão de ordem. Eu sempre aprendi que ladies first. Eu deixaria que a nossa querida mestre Maria Silvia comece a falar em vez de que eu comece. Eu prefiro rebater depois, porque, na verdade, o meu ânimo em relação ao Rio é um ânimo de revolta. Revolta por aquilo que nós deveríamos ser e não somos. E o porquê disso. Então, por favor, Maria Silvia, se você não se incomoda, comece a você o acicate que nos fará falar coisas que nós, eventualmente, nem gostaríamos de falar. Na verdade, você está querendo é ter a última palavra que eu te conheço, mas tudo bem. Você sabe das coisas. Bom, primeiro, Márcio, obrigada pelo convite. Maria Silvia, você está sem imagem. Estou sem imagem? Tá. Como assim, gente? Mas para mim está aparecendo a imagem. Jura? Não, aqui também não está aparecendo imagem, não. É mesmo? É. O que, por todos os modos, será uma lástima. Apareceu. Então, vamos fazer o seguinte, Israel, Agora sim. Eu vou entrar... Agora sim. Apareceu? Apareceu. Agora apareceu. Ah, tá. Que estranho, para mim está aparecendo o tempo todo. Mas qualquer coisa me fala que eu mudo para o iPhone. Eu queria agradecer o convite, Márcio e sua equipe, vocês terem feito esse seminário que foi tão interessante. Israel está patrocinando isso na Fundação. E ao meu querido amigo Augusto Ivan, que trabalhamos juntos em várias oportunidades na prefeitura, quando eu estava na prefeitura, fora da prefeitura, sempre coisas ligadas ao Rio de Janeiro. Tem esse conhecimento, esse amor pelo Rio. Sérgio, um prazer enorme estar dividindo esse espaço com você, a pessoa que eu tanto admiro. Tem projetos incríveis para a nossa cidade, meu querido Israel. Você colocou muito bem a questão da cidade contemporânea, o fato que a gente vive nas cidades, né? Isso parece uma obviedade, mas muitas vezes não é, né? As pessoas... eu sempre digo que eu sou uma municipalista convicta, no sentido de que a gente, de fato, não vive no Estado, a gente não vive na União, a gente vive na cidade. E quando eu fui secretária de Fazenda da cidade do Rio, tive a oportunidade de trabalhar perto de você, né? Eu aprendi a importância, né, do nosso envolvimento, do nosso engajamento,
da gente, de fato, se envolver nas questões da cidade. Você fala da cidade contemporânea. A cidade contemporânea, muitas vezes, é uma questão que a gente fala e discute sempre, né? Ela, inclusive, mudou suas fronteiras, né? Que é um pouco o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é mais uma cidade contida dentro do município do Rio, né? Ela transborda para algumas outras cidades da região metropolitana. Ela é um grande conjunto, como outras megalópolis que temos no Brasil e temos em outros países. Eu acho que um ponto muito importante que você coloca, Sérgio, é a questão dos nossos 5 séculos de história, nossos 5 séculos de arquitetura, os nossos 2 séculos como capital da colônia, capital do império, capital da república, e o fato que você colocou também da saída da capital do Rio de Janeiro, que eu até, ao longo do tempo, aprendi que não necessariamente foi uma coisa negativa para o Rio de Janeiro, embora, na minha avaliação, tenha sido muito negativa para o país, a construção de Brasília. Essa é a minha opinião. Eu acho que está no momento, inclusive, de avaliarmos quais foram os impactos sobre o Brasil da construção de Brasília, do distanciamento tão grande de tudo que diz respeito à gestão federal, da vivência do país. Mas talvez, na minha avaliação, o fato mais relevante para o início da perda de pertencimento, da perda de centralidade, da perda de referência do Rio de Janeiro, da perda de identidade, principalmente, foi a fusão com o Estado do Rio. Foi uma fusão não desejada, feita de uma maneira ilegal, inconstitucional, porque não houve um plebiscito que deveria ter havido no Estado da Guanabara e no Estado do Rio, como requer a Constituição, no caso de uma fusão ou desmembramento de um Estado ou uma fusão de Estados. Isso não aconteceu. E nós juntamos 2 entes muito diferentes, muito diferentes. Culturalmente, politicamente, economicamente. Ou seja, na minha visão, e eu já dediquei muito tempo a pensar sobre isso, a nossa perda de identidade vem daí. Começou aí. E eu acho que até hoje nós sofremos de uma questão de baixa autoestima, de pouco sentimento de pertencimento, que é muito diferente das questões de outras cidades que são megalópolis, de outras cidades contemporâneas, de outras cidades do século XXI. Porque são desafios muito próprios do Rio de Janeiro, né? Nós éramos o centro do país, uma cidade, como você falou, icônica a nível mundial, uma cidade que 2 bairros, isso não é uma coisa comum, são conhecidos mundialmente, Ipanema e Copacabana, né, que tem uma marca fortíssima, mas que o próprio carioca vê de uma forma menor, né? O maior crítico da cidade do Rio de Janeiro não são os demais brasileiros, o maior crítico da cidade do Rio de Janeiro são os próprios cariocas. Falando isso, eu acho importante, porque a gente precisa situar essa perda de centralidade e uma perda econômica muito relevante. Quando nós nos tornamos um Estado único, todo o ICMS que era arrecadado, quer dizer, todos os tributos estaduais que eram arrecadados na cidade do Rio de Janeiro, que era o Estado da Guanabara, tiveram que ser repartidos com o restante do Estado. Então, com a fusão, houve uma perda econômica muito relevante para a cidade. E o Rio de Janeiro, eu acho que nunca colocou isso de uma forma organizada, de uma forma... Porque, afinal de contas, nós sempre fomos uma cidade que provinha, fazia e prestava serviços para o país como um todo, como uma capital. E quando saiu a capital e nós pudemos ter um novo destino sendo um estado em si mesmo, como o estado da Guanabara, logo depois nós também perdemos essa condição. Então, isso desorganizou o Rio administrativamente, isso desorganizou o Rio economicamente, para levantar um ponto que eu acho que o Israel é muito caro para ele vai querer falar, que é a questão da governança, que eu não vou entrar nela, eu acho que o Israel vai falar brilhantemente disso, mas o problema do Rio, como 99% das pessoas, de uma forma rasa, percebem, não é apenas uma questão de gestão, é principalmente uma questão de governança. Quer dizer, nós temos questões fundiárias, 1000 questões políticas, administrativas, que até hoje não estão resolvidas por esse passado, que é um passado importante para nós, mas que ainda não está bem resolvido. Como é que eu vejo o futuro? Bom, eu acho o Rio de Janeiro uma cidade única por todas as questões que você já colocou.
nós temos uma natureza majestosa, nós temos marca. Marca é uma coisa muito difícil de construir. A marca do Rio de Janeiro é muito forte. Como eu sempre relembro, quando o Brasil vai bem, a marca é o Cristo Redentor decolando, né, na capa da Economist. Quando o Brasil vai mal, é o Cristo Redentor embicando para baixo na capa da Economist. Então, o Rio de Janeiro desenvolver toda a sua potencialidade não é importante só para nós cariocas, é importante para todos os brasileiros. E tem aquela famosa frase que eu acho que é verdadeira, né? Todo brasileiro, a segunda cidadania dele é a carioca. Eu vejo o Rio de Janeiro muito querido no Brasil. Eu acho que falta nós cariocas termos essa sensação de pertencimento, termos essa sensação de que a nossa cidade é uma cidade única em diversos aspectos, que tem muitos problemas, muitas questões que têm que ser resolvidas. Por exemplo, segurança pública. Isso é fundamental. Não está nas mãos da cidade, está nas mãos do Estado. Então, tem que ser um processo colaborativo. Nova York, por exemplo, que é uma grande metrópole, ela tem a gestão da segurança nas mãos da cidade. E outras cidades no mundo, que são grandes metrópoles, também fazem a gestão da segurança. Isso é um ponto. Nós temos situações muito específicas na cidade do Rio de Janeiro, que precisam ser resolvidas. Por outro lado, Sérgio, eu acho que também as nossas fraquezas, como, por exemplo, ter as favelas, ter essa coisa tão próxima da gente, que a gente vê a situação difícil de parte da população, isso eu acho que também é a nossa fortaleza, de uma certa forma, porque é uma cidade que vive os seus problemas, que expõe as suas questões, que faz com que a gente não possa se esquecer dela, ainda que a gente quisesse, mas a gente não consegue. Isso é muito positivo, porque o primeiro passo para a gente resolver um problema é a gente, de fato, encarar que a gente tem um problema. Agora, principalmente depois da pandemia, eu acho que nós temos ativos muito especiais para termos uma retomada muito forte de crescimento. Em primeiro lugar, nós temos agora uma excelente gestão na prefeitura, um prefeito engajadíssimo com a cidade, um time de executivos jovem, engajado, profissional. E eu acho que muito rapidamente já estamos, né, sentindo os efeitos dessa recuperação depois do desastre que foram os últimos 4 anos, em que nós não é que nós não andamos para frente, nós andamos para trás, né? Muita coisa foi destruída. Mas esses ativos que nós temos, que são a natureza, o espaço público, o capital humano. O Rio é um grande celeiro de capital humano. Nós temos universidades, escolas de excelência, escolas de estatística, escola de matemática, a UFRJ, a PUC, a UERJ. Enfim, nós temos aqui um celeiro de capital humano e somos uma cidade que tem essa natureza moderna, né? Do meio ambiente, da inovação, da criatividade. Então, eu estou muito otimista com o futuro. Agora, nós temos questões bastante relevantes para endereçarmos, para termos a governança apropriada para esse futuro, que com certeza a gente vai conseguir chegar lá. E nós temos que resolver questões estruturais, como você colocou, de serviços básicos, que também não são, de forma alguma, únicos ao Rio de Janeiro. Todas as grandes capitais brasileiras padecem do mesmo problema, então não é uma questão específica do Rio de Janeiro. Segurança pública também não é específica do Rio de Janeiro, mas sendo uma cidade que vive ao ar livre, eu acho que todas essas questões elas sobressaem e são muito mais importantes. Mas eu paro aqui, já falei muito, e vou passar a palavra para o Israel, então. Ótimo, obrigado, Maria Silvia. Não, você me deixou sem falar. Você me deixou sem falar porque você deu uma cobertura completa a tudo aquilo que eu iria falar. No entanto, deixa eu ver se eu descubro alguma coisa nova. Eu acho que eu gostaria de replicar essa tese de que nós temos um anacronismo do modelo de gestão do Rio de Janeiro. Esse anacronismo é oriundo de vários fatores. Também discordo de você que o Brasil ama o Rio de Janeiro. Eu acho que o Brasil inveja o Rio de Janeiro. E nem sempre essa inveja se torna produtiva em termos daquilo que nós queremos fazer. Outro assunto que eu acho muito importante é o descolamento do carioca daquilo que é verdadeiramente problema de gestão do Rio de Janeiro. Nós temos uma divisão de responsabilidade muito mal feita
você vê o seguinte: você tem no Espírito Santo, por exemplo, você tem uma população de cerca de 4 milhões de habitantes, você tem 80 municípios. Você tem em Santa Catarina uma população de cerca de 8 milhões de habitantes, você tem 300 municípios. Ou seja, com uma população do Rio de Janeiro com mais de 1.400.000 pessoas, você não tem ainda um modelo de gestão que seja compatível com aquilo que nós almejamos para a nossa cidade. O outro assunto é o descolamento do carioca dos interesses verdadeiros de prazo longo da sua própria cidade. Nós viemos extasiados pela beleza da cidade, usufruímos isso e achamos que isso basta, isso é suficiente. Quando nós perdemos raison d'être várias vezes durante essa nossa última história, eu me lembro, por exemplo, que quando eu aceitei, malgré moi-même, como dizia o meu avô, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a condição fundamental é que o Rio de Janeiro se tornasse um Estado. E, para isso, eu contratei, ou consegui, pessoas da melhor qualidade, o Dr. Otávio Bulhões, da Fundação Getúlio Vargas, o Dr. Eugênio Goudin, enfim, um grupo de primeira ordem, e nós fizemos um projeto de renovação da cidade do Rio de Janeiro sob o aspecto político, ou seja, reconstrução do Estado da Guanabara. E o Estado da Guanabara seria, então, um ente que teria o número de prefeituras que fosse necessário para conter a problemática de 120 ou 130 milhões de habitantes. 130 milhões de habitantes? Não, 12 milhões de habitantes. Quanto é que é? 12 milhões de habitantes. Então, eu acho que nós temos que pensar no Rio de Janeiro de novo, dentro de uma visão de que o carioca ama o Rio de Janeiro, mas se dá por satisfeito com isso. Nós devemos exigir que o Rio de Janeiro volte a ser alguma coisa que seja viável em termos de gestão. Qual é isso? Eu acho que, no momento, o máximo que poderíamos aspirar seria transformar num município independente, mas, porém, com os seus limites bem estabelecidos. Se fosse possível chegar mais próximo de uma realidade de gestão que aproximasse o Rio de Janeiro daquilo que ele era, logo depois da fusão, ou melhor, logo depois da criação de Brasília, e eu mesmo vou me interromper e vou me lembrar de alguma coisa que talvez seja útil para essa nossa conversa. Eu me lembro quando Augusto Frederico Schmidt, grande poeta, grande pensador, grande homem de negócios, era um homem muito interessante e era uma espécie de professor, entre ele e o Santiago Dantas. Eles foram gestores de toda uma geração, da qual eu me incluo. Eu me lembro de Juscelino Kubitschek, presidente da República, que foi criado na casa de meu avô, em Belo Horizonte, com quem eu tinha uma relação pessoal daquele homem que ia aos bailes e tirava o sapato debaixo da mesa. Era uma pessoa muito fácil de ser abordado. E eu fui com Augusto Frederico Schmidt, que era o confessor dele, visitá-lo numa cama de doente, no Palácio Laranjeiras. E ele tinha começado um projeto de Brasília. Eu disse, olha, isso vai ser uma tragédia, porque vai provocar, seguramente, um impacto econômico, macroeconômico, gigantesco no Brasil. E isso, dito e feito, nós passamos 3 anos e 4 anos para recuperar o Brasil inteiro pagando o preço da construção de Brasília. Quais são os subprodutos da criação de Brasília para o Rio de Janeiro? É a centralidade do poder, o isolamento do poder público global das cidades e de uma visão mais brasileira
e menos centralizada na própria cidade de Brasília. E a partir daí, nós começamos um processo de isolamento de Brasília, o isolamento de Brasília daquilo que o Brasil realmente é. Ao contrário do que dizem, eu acho que a visão de centralidade do poder em Brasília foi um desastre para o país. O Rio de Janeiro perdeu a sua missão fundamental, a missão que era histórica, a missão de olhar o país como um todo, mas não perdeu a sua população, não perdeu essa visão, essa ideia de se tornar ainda uma capital. E nós vivemos do passado, não estamos vivendo do futuro. Acho de fundamental importância nós voltarmos a ser um município fechado, um município que tenha uma estruturação de gestão não centralizada num só poder, mas em vários poderes, e, se for possível, voltarmos, o que não me parece possível, porque isso teria que passar por uma reforma constitucional. Mas eu acho que o mais possível próximo de uma descentralização do Rio de Janeiro do resto do Brasil seria de fundamental importância. Bom, o que eu posso acrescentar a isso é que você tem entre Brasília e São Paulo 2 antagonismos ao Rio de Janeiro. São Paulo, porque atraiu todos os mecanismos executivos de um processo econômico, tirou do Rio de Janeiro e passou para São Paulo. Quando eu estava na prefeitura, eu tentei fazer do Rio de Janeiro um centro de finanças internacionais. São Paulo foi contra, não me deixaram fazer. Quando eu estava ainda na prefeitura, eu tentei refazer a ideia de um município fechado ou de um estado. O Norte Fluminense foi contra. Então, nós temos antagonismos subjacentes àquilo que a cidade é, ou seja, um atrativo de centralidade de tudo que é importante para qualquer país, ou seja, a sua representatividade. De modo que eu acho que cabe a nós, nesse grito de revolta, de uma certa forma, contra o tratamento do passado, é criar um desenho do futuro que seja viável e, ao mesmo tempo, que seja centralizado no interesse básico da cidade do Rio de Janeiro. Eu posso acrescentar algumas coisas, mas eu quero a resposta e, eventualmente, a negação daquilo que eu estou falando, pelo menos em parte, para que a gente possa achar mais engraçado essa apresentação. Sérgio, antes de você colocar e comentar, a gente só queria fazer um comentário sobre essa questão do antagonismo, se você me permitir, entre São Paulo, Rio. Israel, esse é um ponto que a gente sempre conversa e muitas vezes discorda. Eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu acho que essas coisas aconteceram porque os cariocas não se mobilizaram o suficiente para impedir que elas acontecessem. Foi assim com a saída de uma série de empresas do Rio de Janeiro. Vou te dar um exemplo muito próximo a mim. Eu fui presidente da CSN e, quando eu saí da presidência da CSN, a sede da CSN foi transferida para São Paulo, embora a usina fique em Volta Redonda, no estado do Rio, mas o seu centro corporativo foi para São Paulo. Eu, na época, pessoalmente falei com as autoridades do Rio de Janeiro, o secretário de Fazenda do Estado, as pessoas que estavam lá. Ninguém mexeu uma palha para manter no Rio de Janeiro o centro de decisão da CSN, com empregos altamente qualificados, que foram transferidos para São Paulo. Se em Minas Gerais alguém falasse em tirar a sede da Uzi Minas de Ipatinga e levar para São Paulo, teria passeata em praça pública. Então, muito se deveu à nossa passividade, a gente está deitado literalmente em berço esplêndido no Rio de Janeiro. A gente não se importa, a gente não se importou durante esse tempo todo.
Essa é a minha visão. Eu assisti a esse processo. E existe um efeito manada, né? As coisas, um vai, o outro vai atrás, porque aí o mercado está lá. Então, eu acho que hoje essa questão é um pouco um dado. E o que a gente precisa é cuidar do futuro. E esse futuro não pode ser como o passado. Eu acho que o carioca precisa se engajar na sua cidade. É verdade que os grandes bancos foram para São Paulo? É verdade. Mas nós temos no Rio assim, ativos financeiros importantíssimos. Family office, assets, com muitos e muitos e muitos recursos. É um sistema financeiro mais soft, que prosperou no Rio de Janeiro porque as pessoas que estão à frente dessas instituições são cariocas e não querem sair do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o que eu mais vejo de importante no Brasil nos últimos anos, estamos vendo recentemente isso, com todas as questões que nós estamos vivenciando de teste das instituições, né, e dos princípios democráticos, e que a sociedade civil está se posicionando e os empresários estão se posicionando, uma coisa que não acontecia no passado recente do Brasil. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que se posicionar. Entendeu? Os cariocas precisam entender que ninguém vai cair do céu para resolver os nossos problemas. Vocês lembram do movimento que tinha aqui no Rio de Janeiro, o Rio, Eu Amo, Eu Cuido? Foi criado pelo Joaquim Monteiro de Carvalho, querido amigo. Um movimento espetacular. Eu tenho até hoje 2 plásticos Rio, Eu Amo, Eu Cuido no meu carro, porque ele é uma síntese do que cada carioca deveria fazer. Ao contrário, a gente vai na praia, né, Sérgio, no fim de semana, e vê, assim, eu corro na praia rotineiramente. Segunda-feira de manhã é uma tristeza, domingo à tarde é uma tristeza, porque é lixo, toneladas de lixo, que são pessoas como nós que vão à praia e deixam lá. Eu converso com os barraqueiros, um deles me disse assim, olha, se eu tentar tirar, ainda brigam comigo, que falam, deixa aí que a Conlurb recolhe. Bom, isso não é cidadania, isso não é cidade do século XXI, isso não é cidade contemporânea. Então, acho que nós temos uma questão crucial, que é nos reinventarmos como cidadãos do Rio de Janeiro, que a gente não é mais responsável pelos destinos da nação, a gente não é capital, a gente se engaja nas questões nacionais, nas questões mundiais, mas não nas questões cariocas. Eu acho que o carioca precisa se tornar bairrista. É isso que nos falta. O paulista é bairrista, o mineiro é bairrista, o gaúcho é bairrista, o baiano é bairrista. Mas o carioca não é. É o que eu penso, tá? Eu acho que a gente precisa deixar de blame Brasília, São Paulo. O nosso futuro está nas nossas mãos. Sérgio, o que você acha? Bom, eu reconheço que quando houve a retirada da capital daqui, uma parcela muito expressiva dos cariocas bateu palmas. Bateu palmas e achava que ia ser vantajoso para a cidade. Isso acarretou, inclusive, problemas que hoje ainda nós temos, graves problemas. Por exemplo, o plano Doxiades, que foi feito no governo Lacerda. O plano Doxiades, ele propôs tirar todas as indústrias da Zona Norte e levar para Santa Cruz. A expectativa era que o Rio, no ano 2000, tivesse milhões a mais de habitantes e que fosse um polo industrial poderosíssimo. Isso não ocorreu, as indústrias não foram para Santa Cruz. Eu mesmo participei de um projeto da fábrica da IBM. A IBM era em Benfica, não foi para Santa Cruz, ela foi para Campinas. Hoje, o município de... Barueri. Outro nome, que agora não me lembro. Depois, o plano de expansão do Lúcio Costa canalizou recursos para a Barra da Tijuca durante décadas e deixou a cidade abandonada. Então, nós temos que reconhecer que tivemos erros urbanísticos importantes. A Maria Silva se referiu ao autoritarismo da fusão. O Geisel, que era o presidente na época, deu uma entrevista para a Fundação Getúlio Vargas, que foi publicada no livro chamado Geisel. Lá ele diz, a pergunta é feita, o presidente, há críticas que o senhor não fez plebiscito para fazer a fusão. E ele respondeu, sim, o plebiscito seria muito caro.
E eu já tinha tomado essa decisão. Autoritário. Bom, eu agora, como arquiteto, eu acho que tem valores arquitetônicos e urbanísticos que podem ajudar a transformar esse momento. Eu tenho a convicção que nós precisamos redirecionar os vetores de desenvolvimento do Rio para o centro. Perfeito, Sérgio. Esse centro ele tem que ser o centro da metrópole. Ele tem toda a infraestrutura possível, uma questão de melhora da infraestrutura. Ele tem vazios muito expressivos que podem ajudar a recompor um tecido que hoje está esgarçado. E nós temos que melhorar, sobretudo, a Zona Norte. A Zona Norte é um fator essencial para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Nós temos que fazer com que as redes de infraestrutura que estão lá, sobre trilhos, sejam vetores de desenvolvimento econômico também, que ao transformar os trens em metrô, o parque imobiliário dali se desenvolva também e recupere um prestígio que está na cultura muito entranhado, mas que não está no tratamento que a cidade oferece à Zona Norte. Então, acho que esses dois vetores são essenciais, do ponto de vista urbanístico, para recompor uma perspectiva de futuro para a cidade. Mas tudo isso precisa estar envolto numa perspectiva política cuja liderança seja capaz de juntar as esperanças dos cariocas num futuro possível. Acho que isso é viável e esse é o momento. O momento é agora. Tivemos uma derrocada nos últimos anos, agora é o momento da recuperação e de liderança política que seja capaz de contaminar positivamente o pensamento dos cariocas e dos brasileiros. Porque, como muito bem falou Israel, falou Maria Silvia, o Brasil irá bem se o Rio de Janeiro for bem. É uma ilusão achar que o Rio de Janeiro pode afundar e o Brasil vai para frente. Não irá. Nós temos que fazer esse convencimento para nós e para os brasileiros. Mas eu acho que isso tem chance. Eu acho que tem, como a Maria Silvia anotou, tem lideranças jovens, comprometidas e que tem, se juntarem os esforços, independentemente dos vieses partidários, se juntarem os esforços da cidade e da cidade metropolitana, nós vamos ter uma construção de um futuro melhor. É uma liderança ousada, né, Sérgio? Você está falando do centro do Rio. A derrubada da perimetral permitiu que a gente começasse a recuperar o Rio de Janeiro, né? Permitiu que a gente finalmente tivesse ali um projeto do Porto do Rio de Janeiro, uma centralidade recuperada, uma visão maravilhosa, né, daquela esplanada que se criou. Enfim, eu acho que o momento, de fato, é um momento muito bom. E eu achei muito bacana você falar da Zona Norte, além do centro, porque eu recentemente, eu não ia há muito tempo, fui à Quinta da Boa Vista ver o nosso novo zoológico, que é o Bioparque. E eu fiquei tão maravilhada de voltar naquele lugar que é único, né? E que nos remete a um passado histórico. Não vou deixar de lado o crime, que foi o incêndio do Museu Nacional, que está lá sendo reerguido, mas seu acervo está perdido. De novo, o Brasil, que não olha para a sua história, né? Que não dá importância à sua história. Mas que coisa maravilhosa! Assim, bastou essa requalificação ali do zoológico. A Quinta da Boa Vista, Sérgio, recuperou uma vida. Aí você passa em São Cristóvão, que bairro lindo, que bairro incrível. Aquilo pode ser um bairro boêmio, um bairro de residência dos jovens. Quer dizer, nós temos tanto potencial urbanístico, são regiões que são estruturadas, né, que têm toda a infraestrutura necessária. E você veja, Maria Silvia, nós temos, não é só o Rio, o Brasil tem uma questão crucial para enfrentar nesta geração,
que é a estabilidade demográfica. O país não vai crescer demograficamente. Mas o número de moradias vai aumentar em mais de 50% com a população estável. O Rio de Janeiro metropolitano, que tem 4 milhões mais ou menos de moradias, vai ter 6 milhões até o final dos anos 2030. Então, numa geração, nós vamos construir mais de 50% do que construímos até hoje. Ou não. Deixa eu fazer uma cunha aqui no seu raciocínio. Teve uma pandemia no meio e a questão corporativa vai mudar muito. Então, a gente vai ter um trabalho mais flexível. Mas não faz mal. Mas você pode transformar a parte corporativa em residencial? Não, mas não faz mal. O que vai acontecer é que vão ser construídos mais 2 milhões de domicílios. Mas nós não temos... Sérgio, você que é o homem do assunto, nós não temos um desenho válido e conhecido de um projeto do Rio. Nós falamos... Não temos. Então, eu me lembro que meu pai me contava essa história em 1920. Eu não era nascido ainda, mas ele tinha um amigo que era um francês, que era um grande pensador sobre a cidade naquela época, Gaucher, não me lembro bem o nome dele, que falava o seguinte: no Rio de Janeiro só sabem viver bem as cabras e os favelados, que subiam o morro. E isso deixou uma marca muito grande na ideia de que deveria ser o Rio de Janeiro e que não é. Outro que falava sobre isso era o Sérgio Bernardes, que era também um pensador sobre o aspecto de uma visão um pouco revolucionária sobre o que devia ser feito no Rio de Janeiro. Ele achava que os morros deviam ser ocupados por sistemas de transporte e que esse sistema de transporte deveria ser nas faldas das montanhas, o que deixaria a cidade livre para o desenvolvimento. Bom, isso tudo são situações que não são fundamentais. O fundamental mesmo é que nós não temos tido liderança. Nós temos boas gestões em certas áreas, mas não temos uma liderança política no sentido de uma visão daquilo que nós podemos fazer e devemos fazer em termos de organização social e organização política da cidade do Rio de Janeiro. Conforme eu disse antes, você tem uma população de 1.400.000, 1.300.000 na área, na região da cidade do Rio de Janeiro, e na verdade, isso tudo está sujeito a uma falta de modelo de gestão que não permite nem a eleição ou a escolha de gestores adequados. De modo que eu acho extremamente importante nós nos juntarmos todos numa visão produtiva, e você, Sérgio, seria a pessoa certa para pensar junto conosco e nos orientar nesse sentido. Imagina. Isso é uma construção coletiva. Isso é um debate de todos nós. Mas, de qualquer maneira, nós precisávamos nos juntar num modelo de gestão que pudesse ser politicamente avançado, que fosse transportado no território da factibilidade política e que pudesse resistir ao antagonismo, e vocês me desculpem, eu continuo a falar, de certa parte do Brasil, inclusive Brasília, contra o Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos muitos inimigos que não são inimigos propriamente dito, mas são usufrutuários dos poderes que deveriam estar sentados no Rio de Janeiro. E nós devemos readquirir isso. O Rio, eu me lembro, vocês eram crianças ainda, eu me lembro quando houve o passamento da capital do Brasil para Brasília. Eu me lembro uma conversa, eu não sei se eu já contei isso, do Augusto Frederico Schmidt com eu já contei, né? Pois é, então eu acho que nós temos nesse mesmo conseguinte hoje. O Rio serviu como repositório de antagonismos brasileiros em favor da construção da cidade de Brasília. O Rio foi vitimado por isso,
mas conseguiu readquirir a sua hegemonia intelectual e funcional com o Estado da Guanabara e perdemos isso tudo. Quer dizer, nós temos aí uns 40 anos ou 50 anos de perdas. E para readquirir isso, nós precisamos de uma nova liderança e de uma proposta. Eu acho que se essa proposta não pode ser discutida agora aqui entre nós, que seria uma coisa muito mais profunda, mas eu acho que você, Sérgio, você, Maria Silvia e alguns outros amigos nossos, podemos pensar objetivamente numa proposta de nova liderança e de nova gestão para essa região metropolitana do Rio de Janeiro. Não adianta nós pensarmos só em termos da cidade do Rio que nós conhecemos. Temos que pensar em termos de região metropolitana. Exatamente. É isso. Né? Eu acho que esse é um discurso absolutamente necessário. Esse que você faz, Israel. Acho que a construção de liderança precisa estar fundamentada também em ideias que sejam compatíveis com uma mudança estrutural. E eu acho que esse conjunto de debates que tivemos, eu fico muito agradecido à Fundação Eva Klabin, também porque se juntou a nós no Congresso Mundial de Arquitetos, que acabamos de realizar. O Congresso, como vocês sabem, foi preciso se refazer. Seria o ano passado, não foi possível por causa da pandemia. Esse ano ia ser híbrido, teve que ser totalmente virtual, mas nós conseguimos mais de 88 mil participantes de 195 países, o que mostra a capacidade de atração que o Rio tem. E, em segundo lugar, mostrou também como os pensadores sobre arquitetura e cidade do mundo todo estão em sintonia na busca de cidades que sejam compatíveis com os sonhos do século XXI. Nós precisamos de cidades melhores, cidades com espaços públicos vivos, cidades com total acesso de infraestrutura a todos os cidadãos. Muito bom. E isso é absolutamente possível. O Rio de Janeiro tem chance de ser, para o Brasil, um farol nesse sentido, porque tem infraestrutura, porque tem imagem, tem marca, como diz a Maria Silvia. Isso é um motor fantástico para juntar os esforços, para fazer com que as pessoas se emocionem de novo pela cidade. Perfeito. Muito bem. Eu acho que o resumo disso, Sérgio, talvez seja uma palavra assim, qualidade de vida. Né? Eu acho que quando a gente pensa em Rio de Janeiro, na pandemia, por exemplo, eu vejo pessoas que moravam em outras cidades e, enfim, não necessariamente tinham uma qualidade de vida adequada e voltaram para suas cidades, por exemplo, voltaram para o Rio de Janeiro e trabalharam remoto. O Rio é uma cidade que possibilita uma grande qualidade de vida. Todo mundo vai dizer, tem mendigo na rua, tem favela, tem todas essas questões. Tem uma percepção de segurança que é negativa, embora tenha melhorado bastante recentemente, mas nós temos qualidade de vida. Nós temos uma natureza, uma coisa ambiental, os ativos naturais que a gente nem usufrui, nem potencializa tanto. Que cidade que tem lagoa, baía, mar, montanha, cachoeira, maciços, floresta tropical. Né? Floresta e mesmo esse passivo socioambiental que temos, que é enorme, favelas e loteamentos sem infraestrutura, eles, uma vez tratados minimamente, eles dão uma resposta fantástica. Sim, com certeza. Nós vimos isso nos anos 90. Vimos isso. Entra no que o Israel falou, né? Ter liderança, ter projeto, ter consequência. Mas eu volto ao ponto fundamental. O carioca precisa cobrar isso, precisa participar disso, precisa ser ativista disso. A gente não pode continuar achando que o cocô do cachorro na praia, que o lixo que deixa na praia é responsabilidade da Conlurb.
Não é responsabilidade da Conlube. É que eu digo para as pessoas, só se tiver um gari para cada cidadão do Rio de Janeiro para dar conta. A gente precisa ter engajamento na cidade. Precisamos recuperar o Rio. Eu amo, eu cuido e eu participo. Infelizmente, nós temos pouco tempo mais para completar a nossa hora. E o pior de tudo é que nós deixamos muita coisa de ser falada e muita coisa importante que surgiu dessa nossa conversa triangular, mas que tocou nos assuntos de uma forma muito uniforme. O que eu acho é que essa conversa não pode terminar. Eu acho que nós devemos dar continuidade a ela. E eu tenho uma proposta objetiva, que é vamos marcar uma data para fora do foco da televisão falada, como estamos fazendo agora, nós possamos nos reunir, pelo menos nós três, ou quem mais você achar, ou vocês acharem, numa conversa personalizada, de corpo presente, que eu ofereço a vocês, inclusive o cenário para isso lá na Fundação, que a Maria Silva conhece, infelizmente o Sérgio ainda não conhece, mas que eu teria um prazer enorme de recebê-lo, que é um prédio adequado, uma conversa com um pequeno grupo de trabalho que nós temos feito com grande sucesso para dar consequência a essa nossa conversa e essa nossa unanimidade de leitura, e o que falta é um projeto. Então, sabe, excelente proposta, eu agradeço muito que você me inclua nela. E temos contribuição de pessoas que estão assistindo, todas elas entusiasmadas em querendo ajudar nessa recuperação da cidade. É extraordinário isso. Isso é uma demonstração que queremos ir para frente. Ou seja, não podemos terminar essa conversa agora, durante essa conversa. Temos que dar continuidade a ela. Minha proposta é que nós vamos nos reunir novamente, nós três, nós quatro, quem mais vocês acharem, e fora do foco da televisão falada, da televisão transportada, e vamos pensar numa proposta objetiva que nós possamos apresentar de factibilidade dessas ideias em termos de solução. Solucionática, como dizem, passa a ser mais importante agora do que a análise da situação, que nós estamos de inteiro acordo. E só para Israel, uma nota positiva, os sonhos se tornam realidade, né? O Sérgio falou da Baía de Guanabara, a despoluição da Baía de Guanabara, e quando eu era secretária de Fazenda, no início da década de 90, já era uma questão e que se colocou tanto dinheiro e nunca aconteceu, porque tinha cano que não era ligado à estação de tratamento de esgoto, obra que não resolveu nada. Finalmente, tivemos as concessões da SEDAI e a despoluição vai acontecer, porque nós vamos ter saneamento básico. Então, sonhar é importante, discutir é muito importante. Você, a Fundação, a FBDS, foi super atuante nesse processo. Eu participei desse processo muito de perto. E tantas outras pessoas que fizeram esse sonho virar realidade. Então, é importante sonhar, como você sempre diz, é importante ter o pé no chão, como você também sempre diz, e a gente poder ter esse plano, esse projeto, essa estratégia e construir juntos esse futuro do Rio, que é tão viável, né? Que chega a ser... Eu acho extremamente importante. Acho extremamente importante nós darmos continuidade a essa conversa de uma forma factível para ser transformada em ação. E, para isso, eu acho que nós podemos ser um grupo de pensamento e podemos começar a atrair pessoas envolvidas mais no processo político e no processo de solução. Nós devemos principalmente, encontrar uma maneira de apresentar isso que seja favorável à execução política desse nosso ideário. De modo que falarei com vocês fora desse foco e vamos tentar encontrar um ambiente adequado, seja lá na Fundação EVA, seja lá na Fundação Desenvolvimento Sustentável, onde vocês quiserem, para nós, e outras pessoas que possam vir nos coadjuvar, para nós podermos sair para a ação. Acho que a ação passa a ser muito importante. Você tem toda a autoridade para fazer essa convocação, e eu fico muito agradecido por ela. Eu não tenho autoridade, eu tenho, graças a Deus,
a capacidade de ter amigos como vocês. E sobretudo, que eu acho que aquilo que nós expressamos hoje é uma unanimidade entre nós, e tenho certeza que é uma unanimidade também bem apresentada ao público a que nós queremos nos dirigir. Ok. O Márcio, como é que fazemos agora, Márcio? Está aqui. Ei, Márcio, como é que fazemos? Márcio, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Enfim, perdão, meu microfone estava desligado. Como fazemos agora em relação ao quê? Ao nosso encontro ou ao futuro do Rio de Janeiro? O futuro do Rio de Janeiro, vocês já determinaram tudo. O que eu proponho agora, enfim, eu não sei, a gente tem que ver, pessoal que está no backstage aí, se tem alguma pergunta, se vocês querem conversar um pouco mais, mas eu acho que a gente já abordou mais ou menos o que a gente, enfim, vários pontos importantes. Eu acho que só me resta agora fazer o fechamento dessa série de encontros que foi fabuloso. A receptividade que eu tenho tido das pessoas, não só do Rio de Janeiro, mas de fora do Rio de Janeiro, é imensa. As pessoas estão sempre muito, muito bem impressionadas com tudo que aconteceu nesse encontro e com essa ideia de reinvenção da cidade, né? Que eu acho que é isso que nós estamos buscando nesse momento. E eu acho que desde o primeiro encontro até hoje, nós fizemos uma bela trajetória do final do século XIX, passando pelo século XX, até chegar ao século XXI. E, ao mesmo tempo, o que eu pude depreender disso tudo é que houve um movimento muito forte no sentido de construção dessa ideia de Rio de Janeiro, dessa marca fabulosa do Rio de Janeiro, que isso foi algo construído desde o final do século XIX, que nós conseguimos ter essa imagem tão forte da cidade, mas que tudo isso teve um preço também. Isso aconteceu, de um lado, que foi extremamente positivo, que nos deixou essa imagem forte e que é a partir dela que a gente pode partir para o futuro, mas existe também toda esta noção de como a cidade foi sendo construída, destruída e reconstruída, né? Então, nesse processo todo, que ao mesmo tempo que a gente cria uma floresta, como a Floresta da Tijuca, que é um projeto ambiental fabuloso, que é um exemplo para o mundo, nós também destruímos 2 morros da cidade, né? Então, esses paradoxos, essas contradições da cidade do Rio de Janeiro, no seu histórico e na sua construção, é lindíssimo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que houve uma série de outras implicações, né? Como o próprio Sérgio disse, acho que acabou tendo uma série enfim, nós não conseguimos universalizar os serviços públicos, né? Conseguir levar essa ideia de bem-estar para toda a população, porque houve uma parte dela que foi alijada, mas algo que eu noto é que sempre é uma coisa muito forte, que não foi muito tratada no encontro de hoje, que é esse potencial cultural do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem um potencial cultural imenso. Se a gente lembrar que o samba é algo que tem 1 século apenas, ele foi reinventado, foi inventado no início do século XX, juntamente com todas as mudanças que estavam acontecendo, e acho que quando o Sérgio diz vamos apontar para a Zona Norte, existe uma riqueza cultural acontecendo na Zona Norte ou em outras áreas da cidade muito grande, e que isso tudo pode ser um motor cultural importante para o futuro. Mas, enfim, eu acho que é um processo que o que fica é uma cidade cuja imagem é de cidade maravilhosa, né? E o que se lamenta é a perda disso, né, no fundo. Porque aqui, nesse momento, a gente teve tantos problemas de gestão, de administração ou de governança mesmo, que nos levou, infelizmente, para esse lugar, mas que nós temos um potencial fabuloso, né? Acho que não existe poucas cidades no mundo que têm o potencial do Rio de Janeiro, que é o símbolo mais forte que o Brasil tem, como disse muito bem a Maria Silvia, né? Em bons e em maus momentos. Mas, enfim, eu só queria fazer essa recuperação dessa memória, desse encontro, né, ao longo desses 7 encontros, que eu acho que, ouvindo e reouvindo atentamente, tem uma série de questões muito importantes que podem nos ajudar a pensar o futuro, né? Eu acho que essa conversa, evidentemente, não se encerra aqui. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês, né, pela participação.
Entrarei em contato com você, Sérgio, com você, Maria Silva, e quem mais vocês acharem, para proximamente nós possamos nos reunir cara a cara. Ótimo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Então, muito obrigado, boa noite. Boa noite Obrigado a todos que nos assistiram aí. Obrigada.